E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar como eu saí de um aluno que odiava matemática, que era péssimo em matemática, tirava várias notas baixas, de um aluno que ama matemática e que faz o estudo dessa disciplina por prazer. E fui até monitor durante a faculdade e dou aula, ajudo vários alunos aí a aprender matemática básica. E ainda tendo algumas dificuldades, mesmo assim eu gosto da disciplina. Então vamos lá, como que começou essa história? Então eu separei aqui esse livrinho, olha que interessante. Isso aqui é do terceiro período, na época que eu estudava na pré-escola. Eu nem sei qual que é o nome que é dado hoje, mas tem essa foto aqui, né? Vamos ver se vocês conseguem descobrir quem sou eu nessa turminha aqui. Bom, eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos, quando esse caderninho foi produzido. E eu achei muito interessante porque eles faziam meio que uma entrevista, né? Eles colocavam um contato dos colegas pra gente não perder o contato com os colegas e o nome de cada um, e é muito interessante. Isso aqui, né? Porque isso aqui era o ano 2000, então não tinha Instagram, internet, nada disso, né? Então a coisa era no telefone mesmo. E olha só que interessante. Eles perguntaram pra gente, eu lembro direitinho, a professora chamou a gente na mesa dela, fez uma entrevista e depois saiu esse livrinho aqui. Então, a disciplina que eu mais gostava de estudar era matemática. E não só isso me chamou a atenção, como vários outros alunos aqui, olha só, tinha um desenho, né? Não sei se fui eu que fiz esse, mas tá vendo, ó? Vários alunos, a maioria, acho que uns 90% dos alunos aqui falaram que a disciplina que eles mais gostavam de estudar é matemática. Então isso me fez pensar, porque falei, gente, né, o que será que eu enxergava como matemática nessa época? Será que era fazer alguma coisa contando bolinha, contando palitinho? Eu não tenho nenhuma lembrança disso, tá? Então eu não sei o que era matemática para mim nessa época. Mas a lembrança que eu tenho, infelizmente, era uma lembrança negativa da matemática. Eu me lembro direitinho, assim, do dia, né? Não sei, a gente pode ter criado memória falsa também, mas o que eu me lembro era da primeira vez em que eu via matemática de maneira negativa. E como que foi isso? Eu estava na segunda série e eu lembro que a professora começou a passar para nós umas divisões bem longas. E eram umas divisões assim, tipo 1 milhão e não sei quantos dividido por 1000 e alguma coisa. E essas divisões davam resto. Eu não sei porque a ideia dessas divisões com resto não me agradou nem um pouco. Então e ficava assim, umas divisões muito longas, sabe? Eu lembro que não acabava nunca. Pelo menos essa é a sensação que eu tive ali aos 7 anos de idade. Pode ser que tenha sido apenas uns 10 minutos, mas para mim pareceu que eu fiquei uma eternidade ali fazendo aquelas contas. Aquilo me entediou muito. E ficou, infelizmente, essa imagem negativa. Essa professora que me dava à época essa aula, ela era uma péssima professora. Eu tive vários atritos com ela na escola. Eu lembro que ela não era justa comigo, ela era muito mais dura comigo do que com os outros alunos. E ela, depois de muitos anos, eu fui descobrir que ela não era qualificada para exercer aquela função, ela não tinha formação. E aquela escola, apesar de ser uma escola particular, era uma escola péssima, era uma escola porcaria. Era muito ruim o ensino lá mesmo. Mas aí, infelizmente, ficou comigo isso. E eu lembro que uma coisa que eu pensava quando eu era mais novo era o seguinte: falar, ó, matemática é só fazer conta. Eu vou mostrar para vocês aqui que matemática não é só fazer conta, tá, gente? Tem um livro muito interessante ali que fala sobre isso. Mas eu pensava o seguinte: se eu posso pegar minha calculadora, né, e digitar qualquer conta aqui, e ela me dá o resultado instantaneamente. Se eu vou na padaria, né, eu vi a moça da padaria fazendo as contas na calculadora. Hoje em dia nem na calculadora o pessoal faz mais. Eles já tem um sistema ali no caixa que faz todos os cálculos geralmente. Mas eu me fiz essa pergunta: por que eu tenho que aprender a fazer uma coisa que uma máquina faz? E quando eu questionei os adultos a respeito disso, eles não, assim, eu não lembro de ninguém ter me dado uma resposta satisfatória. Sabe? Eu lembro deles terem falado coisas assim: ah, é assim mesmo, você tem que fazer para passar de ano, ou você tem que fazer porque eu tô mandando. E aí ficou esse trauma comigo. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não gostava de matemática.
E eu lembro que meu pai nunca aceitou muito essa ideia. Ele sempre falava, como assim? Você gosta de raciocínio lógico? Você gosta de jogar xadrez? Ele falava que eu tinha que gostar de matemática, mas eu só enxergava matemática o quê? Como você ficar fazendo uma série de procedimentos ali repetitivos e, na minha visão, inúteis. E assim o tempo se passou, eu terminei o ciclo básico. Inclusive, eu tô aqui com vários dos meus históricos escolares. Olha só que interessante. Várias das minhas notas estão aqui presentes. Então, deixa eu ver se eu acho aqui minha nota da primeira série. Acho que tem aqui. Tá vendo? Então, em 2001, a minha professora da primeira série ela era diferente. Eu não lembro de, na primeira série, eu ter resistência à matemática. Eu lembro que a gente estudava aquele negócio chamado QVL. Não sei se vocês têm contato com isso. Mas era tipo assim, uma coisa que você colocava uns palitinhos, aí você tinha centena, dezena, unidade, ele era de boa. Mas essa professora, ela era uma excelente profissional, porque eu lembro que ela fazia umas vozes, ela ficava fazendo assim, dona Dezena, você tem umas moedinhas aí pra você me emprestar? Ela fazia meio que um teatrinho, eu lembro que a turma ria, eu via como uma coisa divertida. Mas essa professora da segunda série, que ficava muito nessa coisa assim, de só fazer conta, de só ficar fazendo aquelas coisas muito repetitivas. Mas vamos ver minhas notas aqui. Ó. Vocês podem ver que em matemática, que é a segunda coluna, eu passei na primeira série com 93. Só que era uma escola muito fraca, tá, gente? Então, assim, infelizmente, eu acho que isso não... Eu não sei o quão válido é isso aqui. Mas na segunda série, vocês podem ver que já caiu bastante, né? De 97 caiu para 86. E aí na terceira série vocês veem que foi um pouquinho, né? Subiu um pouquinho de novo, voltou para 91. Mas o negócio é o seguinte, que no ensino fundamental 2, que eu vou mostrar daqui a pouco, as minhas notas só foram caindo. E depois de um certo tempo, eu saí dessa escola, em que eu fiz da primeira até a terceira série, né? Não vou falar o nome da escola, mas era uma escola muito ruim, apesar de ser uma escola particular. Eu tive o privilégio de sempre poder estudar em escola particular, se bem que nessa escola eu não sei se era um privilégio, porque assim, gente, a escola era ruim de um jeito que vocês não imaginam. Mas eu fui para uma outra escola, eu lembro que eu pedi minha mãe para me tirar dessa escola, ela catou meu pedido, e eu fui para uma escola que era um pouco melhor. E eu lembro direitinho que eu fiz uma prova de seleção e a supervisora e a diretora falaram com a minha mãe que eu estava muito defasado, que eu ia precisar de fazer aula particular, etc. E mais pra frente eu falo com vocês se eu precisei de realmente fazer aula particular. Mas aí beleza, entrei nessa escola nova, eu tinha então 10 anos de idade e fiz a quarta série. A quarta série eu lembro que eu gostei muito dessa escola nova, porque a professora, ela era diferente assim, não era só a professora escrevendo no quadro, ela fazia vários debates com a turma. Eu lembro que a gente dava a nossa opinião, a gente discutia várias coisas, então eu gostava muito da dinâmica dessa outra escola que eu fui. Mas aí o que acontece? Entrou a quinta série. Na quinta série, que é o Fundamental 2, e não é só comigo que acontece isso, eu comecei a ter muita resistência com a matemática. Então vou mostrar para vocês aqui minha nota da quarta série, ó, fiz em 2004, entregando a minha idade aqui. Matemática é a segunda coluna, eu passei com uma nota alta, apesar de ter caído um pouco. Eu já passei com 82. Vocês viam que eu tirava, nessa quarta série, que eu tirava notas bem altas. E essa escola não era uma escola ruim, não. Era uma escola relativamente boa. Eu era mais estudioso nessa época. Acho que todo mundo passa por essa fase, né? Você é criancinha, você quer agradar a professora, você acaba sendo mais estudioso, aí você chega ali na adolescência e começa a malandrar um pouco mais. Mas aí o que aconteceu? Na quinta série, olha a minha nota de matemática. Já caiu para 69. E na sexta série caiu para 65. Olha só, um pouquinho mais eu tomava bomba. E na sétima série caiu para... Caiu não, né? Continuou mais ou menos nessa faixa aí de 66. Então o que aconteceu? Bom, eu já falei com vocês que eu tinha essa resistência muito forte, que eu achava que matemática era chata, era inútil, e dessa vez eu levei isso a ferro e fogo e eu me recusei a estudar. Então quando eu estava estudando essas matérias básicas aqui, por exemplo, como esse livro aqui do Telares, era ainda muito focado em fazer conta. Na quinta série, fazer cálculo de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, expressões numéricas, depois entrava também a parte de equações, e eu via isso como um monte de receita de bolo sem sentido. E, gente, eu era um péssimo aluno. Eu não prestava atenção na aula,
eu não fazia o para-casa. Quando eu pegava um para-casa de matemática para fazer, eu tinha um único objetivo. Esse objetivo era acabar o mais rápido possível para eu poder jogar videogame, ou para eu poder ir para a rua para brincar de bola com os meus amigos, para jogar bola, brincar, essas coisas. E eu lembro que eu comecei a ter atrito com a professora, e esta professora que me deu aula no Ensino Fundamental 2, ela me marcou muito. Inclusive foi ela que me presenteou com vários livros que eu tenho, isso depois de adulto. E essa professora, ela vai ser muito importante ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, vocês vão ver. Por quê? Porque eu encontrei ela em vários outros momentos da minha vida. Vocês veem como que são interessantes essas coisas do destino. Mas aí eu era, né, eu tirava, minhas notas foram só caindo. Eu lembro que nas provas dela eu tirava sempre 5, valia 8 as provas nessa escola. Então eu tirava 5, 6, ou seja, eu parei de tirar notas altas. E chegou uma hora que essa professora começou a pegar no meu pé. Eu lembro que ela olhava pra mim e falava assim, nossa, você tá viajando aí, né? Porque realmente, assim, eu ficava olhando pra janela, eu era muito assim, eu e meus amigos, a gente gostava muito de videogame, de PlayStation, eu ainda gosto, não sei se dá pra vocês verem ali, tem um Xbox One ali. Mas eu ficava focado só nisso e ela era uma chata pra mim. Eu tinha na época 11, 12 anos, eu achava muito chata, eu falava, nossa, meu Deus, essa mulher não me deixa em paz e tal. Aí eu lembro que eu tirava nota baixa às vezes na prova, aí precisava levar a prova assinada pelos pais. Eu tentava dar um migué nela, só que ela não, ela era uma professora assim, realmente muito rígida. Eu lembro assim que ela botava medo na turma, mas botava medo num bom sentido, sabe? Ela não era uma professora abusiva, ela era uma professora rígida, uma professora correta, na minha opinião. Porque foi graças a isso que eu adquiri uma base boa em matemática, né? Essa parte de frações, essas coisas, eu fui forçado a aprender, mesmo sem querer. E aí ela falava, nossa, se você não me trouxer essa prova assinada, né, a prova que eu tinha tirado nota baixa, nós vamos ter que parar sua mãe no estacionamento e vamos falar com ela. E aí eu ficava com medo, porque minha mãe não era tão brava assim, mas eu lembro que meu pai era muito bravo. Então eu lembro uma vez, por exemplo, que eu tirei num trabalho de ciências, valia 3 pontos o trabalho, eu tirei 1,5, meu pai me tomou meu PlayStation por 30 dias. E meu pai, assim, não adiantava. Quando ele dava o castigo, eu não adiantava convencer, tentar usar argumentos, e falava, não é isso. Se eu tentasse convencer ele, o castigo piorava. E aí eu ficava com medo e acabava cedendo, e aí tomava bronca dos meus pais. Eu já chamaram meus pais na escola, fazia reunião comigo, com meu pai, com minha mãe, com essa professora coordenadora, e assim eu era levado, né? Eu ia empurrando a matemática com a barriga. Isso foi muito bom para mim. Hoje eu sou extremamente grato a essa professora, por quê? Porque ela poderia simplesmente ter falado assim, esse moleque não quer saber de estudar. Então eu deixo ele tomar bomba, eu deixo ele sem aprender, ou então eu posso dar uma prova fácil aqui para ele passar com 60 e eu não vou ter dor de cabeça de ficar conversando com os pais, de ficar discutindo com o pré-adolescente. Mas não, ela era uma profissional séria, na minha opinião. Ela realmente fazia o papel de ensinar, de educar, de mostrar o quê? Não, que por mais que você não goste, você precisa aprender isso aqui que vai ser importante para a sua vida. E infelizmente eu não criei nessa época o gosto por matemática. Eu lembro que ela incentivava a gente a fazer Olimpíadas de Matemática. Ela dava 1 ponto extra para quem passasse na primeira fase da Olimpíada, mas enfim, gente, eu pegava a prova da Olimpíada, eu nem lia as questões, sabe? Eu só assinava meu nome, entregava, fazia tudo de qualquer jeito. Enfim, eu era uma verdadeira vergonha. Mas enfim, o tempo se passou e aí eu comecei a perceber o seguinte, tá bom, que eu não ia ficar brigando com os meus pais, que era melhor se eu estudasse pelo menos um pouco ali para tirar 60 do que eu ficar tirando nota baixa e ficar entrando em conflito com ela e com os meus pais. Eu lembro que nesse ano que eu tirei, no final da 5ª série, que hoje é o 6º ano, eu lembro que teve uma prova que valendo 10. Eu tirei 2. Eu lembro que meu pai veio falar comigo, como assim, você tirou 2 nessa prova? Eu falei, mas eu passei. E aí acabou que a gente não discutiu muito. Mas quando chegou a 7ª série, olha que interessante. Não sei se é porque eu amadureci um pouco mais, eu lembro que chegou a parte de geometria. Eu trouxe até um livro de geometria do Gelson Yeze. Essa parte de geometria eu gostava. Eu sempre fui uma pessoa muito visual, por exemplo. Eu jogava videogame, eu gostava desses jogos tipo Tomb Raider, Legacy of Kain. E nesses jogos você tinha que resolver vários quebra-cabeças visuais, você tinha que resolver vários enigmas. Eu sempre gostava disso, eu achava isso divertido. Só que como eu enxergava matemática apenas como fazer conta, eu não conectava essa questão assim de vencer um desafio lógico
com a matemática. Para mim eram coisas totalmente diferentes. Olha só como que o ensino falho ele traz assim, uma visão totalmente distante do que a matemática realmente é. Mas eu lembro que nessa parte de geometria eu me dei bem. Eu lembro que teve uma prova assim, no começo do ano que eu tirei 100% da prova. Eu lembro que, nossa, assim, eu lembro que teve uma menina lá na sala que ela era, geralmente assim, ela era mais inteligente em matemática. Eu lembro que dessa vez ela não fechou a prova, mas eu que tinha fechado. Eu fiquei muito feliz e tal. Essa professora, ela ficou feliz, ela me deu os parabéns. Então, assim, foi super bom. Mas aí o que aconteceu? Essa professora, ela engravidou e ela se afastou para fazer o bebê e entrou no lugar dela uma professora que eu não gostava. E aí, gente, aí tudo foi ladeira abaixo. Como eu não gostava da professora, eu usei isso como pretexto para eu parar de estudar e aí já avacalhou tudo de novo. Vocês viram que na 7ª série eu passei com uma nota baixa, né? Passei com 66 de novo. E aí foi assim até a 8ª série. Na 8ª série, eu mudei de escola de novo. Eu pedi mais uma vez minha mãe para me tirar dessa escola, porque tinha várias coisas lá que eu não estava gostando. Eu sempre fui um cara, assim, meio sistemático com algumas coisas, sabe? Assim, com organização, com horário. Eu lembro que nessa escola tinha umas coisas assim, às vezes eles marcavam a prova, aí depois a data da prova mudava sem motivo. Eu lembro que isso me incomodava e eu pedi para ser trocado de escola. Eu fui trocado dessa vez para um colégio católico, um colégio bem tradicional que tinha fama de ser muito difícil, que muitos alunos entravam nessa escola e desistiam. Então eu fui fazer a prova de seleção e eu achei a prova de seleção difícil, sabe? Tanto a prova de português quanto a prova de matemática. Eu não fui bem, né? Eu tirei ali 50% de cada uma, mas mesmo assim eu fui aprovado, porque a escola tinha vaga. Eu imagino que os outros candidatos tivessem ido mal ou da mesma forma, ou tivessem tido um desempenho tão bom quanto eu nessa prova. Ah, tá, acabou que eu nem falei da aula particular, né? Olha só que interessante. Lembra que quando eu fui entrar na outra escola, a supervisora e a diretora falaram que eu ia precisar de aula particular? Então, eu acabei não precisando, porque como eu me engajei com a professora da 4ª série, eu estudei, eu consegui meio que me adaptar àquela escola. E vocês vão ver que isso é um padrão. Muitas vezes eu mudei para escolas mais difíceis, mas eu mantinha sempre uma média ali de 70. Olha que interessante. Eu acabava estudando um pouco mais e conseguia manter a minha média. Isso é muito importante, porque isso diz o quê? Que quando eu estava na zona de conforto, ou seja, a minha meta era sempre passar de ano. Era isso que eu era cobrado em casa. Meus pais não eram esses pais que cobravam que eu tinha que ser o melhor aluno, que eu tinha que tirar 80, 90. Eles cobravam que eu passasse. Então eu sempre fazia o mínimo possível para minha aprovação. Então se eu não tivesse mudado para esses colégios melhores, mais difíceis, eu acho que eu teria me tornado um aluno muito pior. Olha o impacto que isso teria tido na minha vida. Mas vamos lá, vamos para a escola católica. Então eu entrei na escola católica na 8ª série. Na 8ª série, aí eu lembro que eu tive muita dificuldade em matemática, porque era um colégio católico tradicional, um colégio bem puxado. E o professor, ele pegava pesado nas provas. Ele era um professor bom, mas mesmo assim ele pegava pesado. Então o que aconteceu? Eu lembro que a primeira prova, valendo 8, eu tirei 1,4. Olha só que vergonha. Eu obtive a nota de 1,4 em 8. Eu lembro assim que foi bem chocante assim para mim, porque eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa. Mentira, eu já tinha tirado 2 em 10, mas sei lá. Eu lembro que eu fiquei bem preocupado e aí foi aquele negócio, né? Conversei com os meus pais e eles falaram, olha, não pode ser assim, você tem que estudar mais, você está num colégio mais difícil. E eu peguei recuperação, primeira vez na minha vida que eu peguei recuperação foi nessa escola, em matemática. E aí, gente, eu vou fazer uma crítica aqui à nossa cultura, assim, do Brasil, pelo menos na região aqui onde eu cresci. Eu lembro que pegar recuperação era considerado normal, assim, os alunos que pegavam recuperação, eles não ficavam tristes, não ficavam frustrados. Eu acho que é porque na minha família não pegava muito bem nesse negócio de tomar recuperação. Mas esses alunos, assim, um aluno que não pegava recuperação era considerado, tipo assim, nossa, um gênio, o nerd da turma. O que eu considero muito ruim, tá? Porque o aluno considerado muito inteligente era aquele que apenas fazia o mínimo para passar. Agora, aluno que se esforçava para tirar nota alta, fazia Olimpíada, e esse aí era considerado doido varrido, assim. Eu acho que tinha uma aluna, assim, na turma inteira que fazia Olimpíada, que tinha esse perfil, que eu vejo que é o perfil de muita gente aí que me segue. Isso me deixa muito feliz, assim, ver o perfil das pessoas mais jovens que estão inscritas nesse canal.
Mas aí, enfim, superei também essa dificuldade dessa escola, eu passei a estudar um pouco mais. Eu lembro que a minha professora do ensino fundamental, ela me ensinou uma lição que eu acabei levando para minha vida. Porque como que eu estudava matemática quando eu era mais novo? Eu apenas lia os livros. Então eu pegava um livro como esse aqui, fazia a leitura, e era isso, né? Para casa, eu já falei com vocês que eu fazia o para casa correndo para poder jogar videogame, então eu fazia exercício de um jeito muito mal feito. Mas aí, essa professora falava assim, olha, matemática é fazer exercício. Você tem que fazer exercício. E mesmo assim que eu não fazia os exercícios de uma maneira, digamos assim, muito aguerrida, eu não pegava, não entrava na internet, né? Nessa época eu já tinha internet em casa para procurar questões difíceis para me desafiar. Não, eu simplesmente pegava as questões que o professor tinha dado de para casa no livro e refazia essas questões e, enfim, eu não era aquele aluno exemplar, genial, mas isso aí me ajudou a tirar uma nota relativamente boa. Então, depois que eu fiz a oitava série, na verdade, né, quando... achei minhas notas da oitava série. Tá aqui, ó. Elas estavam aqui no fundo. Então, vocês estão vendo, ó? Matemática é sempre a segunda coluna. Então, eu passei com 70 em matemática. Olha só, me recuperei bem, né? Era um colégio católico tradicional. Eu tirei 1,4 na primeira prova, mas mesmo assim eu consegui atingir 70%. E, gente, olha, 70% não é uma nota alta, mas a maioria dos alunos ali não tirava nota muito boa não, tá? Então vocês veem que infelizmente o ambiente não era assim dos melhores, falando em termos de desafio academicamente. E aí uma coisa mudou quando eu entrei na oitava série, que foi o quê? Eu fui fazer cursinho. Por quê? Porque meu pai me incentivou a fazer um curso técnico, ele me falou, olha, você já vai fazer 14 anos, daqui a 4 anos você vai fazer 18 anos, então você não pode ter 18 anos e ser desempregado, porque isso seria errado, seria uma vergonha, e que eu não vou te sustentar com 18 anos, então você tem que fazer um curso técnico do Cefet, porque se você fizer um curso técnico na escola federal, você vai ter milhares de propostas de emprego, você vai ficar rico, né? Aquela história que eu já contei no meu vídeo sobre a CLT. E aí, no cursinho, eu tive a oportunidade de recuperar várias pontas soltas que eu tinha, porque eu falei com vocês que na quinta série não prestava atenção, eu era um péssimo aluno, aí chegou no cursinho, eu revisei várias dessas coisas, e o professor do cursinho era muito bom. Ele era um cara muito bacana, um professor italiano até. Mas aí, eu fiz a prova e não passei, porque a prova do Cefet é uma prova de nível alto, ela, enfim... Entrem aí no site do Cefet para vocês entenderem como é que funciona. E aí eu tentei de novo, né? Porque eu falei, não posso perder essa oportunidade. E eu fui fazer o curso noturno. Então, quando eu fui fazer o primeiro ano do ensino médio, e eu decidi que eu não iria fazer a prova para entrar no ensino médio. Porque como funciona o Cefet, para quem não conhece? Você tem um curso técnico integrado com o ensino médio, ou seja, você fica o dia inteiro lá, e você faz matérias de curso técnico e matérias do ensino médio, ou você tem a opção de fazer apenas o curso técnico na parte da noite. Eu falei, já que eu não passei, se eu for fazer o ensino médio integrado, eu vou ter que repetir o primeiro ano. Como eu não quero repetir o primeiro ano, eu vou fazer o curso técnico à noite. Além do que, um conhecido meu tinha me dito que a nota de aprovação para o curso noturno era muito inferior à nota de aprovação para o curso diurno. Então eu falei, então é lógico que vai ser mais interessante, porque vai ser mais fácil de eu passar também. E aí, dito e feito, então, eu fiz a prova e fui aprovado. Não fui bem em matemática, tá? Em matemática eu lembro que eram 15 questões, eu acertei 5, assim, foi um desempenho péssimo, mas é aquele negócio, né? Eu acho que os candidatos também acabaram tendo um desempenho ruim. Então fui fazer o curso técnico, aí no curso técnico a minha visão mudou. Por quê? Primeira coisa, porque podia usar calculadora. Como podia usar calculadora, uma das coisas que eu mais detestava em matemática era fazer conta. Então essa parte de fazer conta foi eliminada. Então eu lidava muito mais com gráficos e com álgebra. E olha só que interessante, eu sempre gostei mais de lidar com álgebra do que de fazer continha. Eu não sei porquê, eu achava, sei lá, eu não achava tão tedioso assim, né, quanto fazer. E eu enxergava aquilo ali como uma ferramenta. Ou seja, eu tinha que aprender eletrônica, eu vi que para aprender eletrônica, que era uma coisa sobre a qual eu tinha curiosidade,
eu teria que aprender matemática. Então eu falei, tudo bem, já que é por uma boa causa, aí eu mudei a minha visão. Eu parei de enxergar a matemática como uma coisa inútil e eu vi que muito pelo contrário, que não era uma coisa inútil, era uma coisa até muito útil, a eletrônica. E no ensino médio eu já tinha aula de física. Física foi uma disciplina também que sempre me atraiu. Então eu já tinha visto que você usava matemática para lidar com a física. Então assim, eu já tinha quebrado um gelo. Então olha só, eu já tinha mudado bastante. Um aluno que tinha total resistência, odiava matemática, se recusava a fazer qualquer tipo de exercício de matemática assim com afinco, bem feito, para um aluno que passou a enxergar a matemática como uma ferramenta. Então isso aí já mudou muito, já abriu minha mente, já me tornou uma pessoa mais aberta com essa disciplina. Mas foi no curso técnico que eu tive a primeira aula de matemática, assim, que não era... Tudo bem que seria aplicado depois, mas eu não era uma aula introdutória ao cálculo. E nessa aula introdutória ao cálculo, eu vi o conceito de limite. E eu achei essa ideia de limite, de lidar com o infinito, dessas funções que explodem, dessas indeterminações matemáticas, eu achei isso extremamente interessante. Isso me atraiu bastante. Eu achei isso extremamente interessante e era uma coisa de matemática. Olha só, não tinha chegado ainda ao ponto de ter uma aplicação na física. Então, essa foi a primeira vez que eu tive uma aula sobre um conceito de matemática e eu achei aquela aula interessante, aquilo ali me prendeu. E tinha também a questão do ambiente em que eu estava inserido. Porque como era um ambiente mais seleto ali, o que acontecia? A maioria dos alunos ali, todos os alunos ali gostavam de matemática. Então, nos outros ambientes que eu estudava, todo mundo ficava o tempo inteiro dizendo que matemática é horrível, que matemática é muito chato, matemática é difícil, se você tirar nota baixa em matemática tá tudo bem. Só que ali eram pessoas com um perfil diferente, eram pessoas que achavam matemática legal, tinha alunos ali que já faziam engenharia. Então eu acho que o ambiente em que você está inserido acaba também acaba te incentivando a pensar de maneira diferente. E aí, depois disso, gente, foi só alegria, né? Eu concluí o curso técnico, né? Eu fui reprovado nesse curso técnico em um semestre, mas depois eu me reergui e eu entrei na faculdade. Na faculdade, eu lembro que eu gostei muito, assim, de tudo que eu via, porque os alunos que faziam engenharia, eles já falavam, assim, do cálculo. Alguns falavam com uma admiração, sabe? De integral, derivada, equações diferenciais, série de Fourier. Então, todos esses conceitos eu comecei a achar interessante, eu comecei a achar legal, eu comecei a achar bonito. E aí, na faculdade, a situação já foi bem diferente. Eu estou aqui com o meu histórico da graduação, então vocês podem ver. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Acho que facilita para vocês enxergarem. Então, vocês podem ver que essa não era uma faculdade tão difícil, tá, gente? Então, não achem que eu sou nenhum gênio por ter tirado essa nota alta, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse feito uma universidade federal... Enfim, eu não sei se eu teria tirado nota baixa, mas eu teria que ter... Não seria tão fácil assim eu ter tirado essas notas, mas assim, vocês podem ver, cálculo 1. Eu tirei 86, geometria analítica eu passei com 80, aí tem várias outras matérias aqui, mas ainda assim vocês podem ver que as notas não eram muito boas, tá vendo? Não era muito ligado assim, ficar tirando nota alta. Às vezes eu passo, dependendo da matéria, eu tirava 60 ali, depois eu já não esquentava muito a cabeça. Mas agora, essas disciplinas de cálculo, essas disciplinas mais ligadas à engenharia, eu já fazia questão de tirar uma nota alta. Então, olha só, álgebra linear, eu passei com 71, mas, gente, essa disciplina de álgebra linear era, assim, muita reprovação, sabe? A maioria dos alunos nem concluiu a disciplina. Então eu acho que foi uma conquista eu ter conseguido tirar 71 nessa disciplina. Cálculo 2 eu passei com 85 e né, enfim, em geral eu tirava notas boas na faculdade e conforme o fim do curso foi se aproximando, as minhas notas foram aumentando porque eu já sabia que eu queria ir para o mestrado. Mas aí beleza, eu fui fazer o mestrado, né? O mestrado não deu certo, depois eu posso contar para vocês o porquê do mestrado não ter dado certo, mas aí eu já era uma nova fase. Olha só, nessa época eu já gostava de matemática, né? Todas as disciplinas que eu estudava tinham bastante matemática, eu já dava aula particular. Então,
vamos fazer um panorama aqui. Eu já tinha saído desse aluno que ficava super ansioso quando ouvia a palavra matemática, quando ouvia falar que tinha prova de matemática. E agora eu já era uma pessoa que tinha matemática como algo do dia a dia. Eu não era e não sou ainda uma pessoa super talentosa, né, super inteligente, nada disso, um cara mediano. Né, eu mostrei para vocês que na sexta série eu passei com 65, quase tomei bomba, falei que eu já tirei um monte de nota baixa em escolas que nem eram tão difíceis assim, mas eu já curtia isso aqui que eu fazia. Eu lembro que o professor nem pedia pra gente fazer todos os exercícios do Sturt, mas eu fazia todos, tá? Quando eu fiz cálculo 1, eu sempre vinha até esses exercícios do final, que eram um pouquinho mais difíceis. Tudo bem, né? Que eu sei que o pessoal que faz bacharelado em matemática é um nível mais aprofundado que o do Sturt, mas assim, eu acho que o Sturt é uma boa introdução. E eu aproveitei esse processo e é uma conquista, assim, que eu considero que eu tive o quê? De ter aproveitado, né? Porque eu trabalhava, eu paguei a faculdade, então eu acho que eu fiz um trabalho bem feito de ter corrido atrás disso aqui, tá? Então, assim, concluí engenharia, fui fazer o mestrado, né? Saí do mestrado, só que foi recentemente que eu tive contato com uma outra visão da matemática, porque eu enxergava a matemática como uma ferramenta, sabe? Eu não tinha nenhum tipo de apreço pela matemática pura. Mas mesmo após me formar, eu continuei dando aula particular, porque dar aula, ajudar alunos a superar suas dificuldades, até porque eu fui um aluno que tive dificuldade, é uma coisa que eu achei extremamente prazerosa. Então eu continuei com isso mesmo após ter me formado. E aí, assim, as coisas foram se ajeitando com o tempo, sabe? Eu passei a estudar números primos a um nível básico, é claro, para explicar para esses alunos, MMC, MDC, eu comecei assim, a entender o porquê as coisas eram daquele jeito, né? Eu com o olhar de quem já tinha feito engenharia, não era tão sofrido para mim assim entender um MMC, entender uma soma de frações, e nas interações com os alunos eu comecei a ter discussões muito interessantes, eu comecei a ver que os alunos eram curiosos, eles eram inteligentes, que quando você saía dessa questão da escola de é assim porque Deus quis, decora e faz a prova, quando você se esforça para explicar para o aluno, né, o porquê de as coisas serem como elas são, os próprios alunos começam a desenvolver interesse. Vou citar um exemplo. Outro dia eu estava explicando para um rapaz sobre números primos. E eu estava explicando para ele que é extremamente difícil você encontrar novos números primos. Ele ficou assim super interessado, ele ficou tentando encontrar os números primos e eu vi que ele ficou curioso sobre aquilo. Eu falei com ele sobre a criptografia, né? Eu mostrei o WhatsApp para ele. É claro, né? Como professor você tem que saber também pegar a atenção do jovem. Olha só, abre seu WhatsApp. Você tem aí criptografia de ponta a ponta. Isso aí é uma coisa que usa números primos. E aí eu tive contato com esse livro aqui. Na verdade, eu tive contato com o curso do Keith Devlin e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que matemática não é a aplicação de procedimentos e manipulações simbólicas. Olha só. Isso aí quebrou minha cabeça. Eu falei, então como assim? Como assim matemática não é a aplicação de procedimentos e manipulações simbólicas? Era isso que eu fiz a faculdade inteira. Praticamente todas as minhas provas eram o quê? Era isso aqui, ó. Exercícios desse tipo aqui. Aqui, ó, o cálculo de uma integral, por exemplo. Ó, encontre a área limitada por essa reta e pela parábola. Aí você faz o desenho, você aplica uma série de procedimentos, decora um monte de regrinha e sai um resultado no final. Aí esse cara estava me falando que matemática não era isso. E aí eu fui fazer o curso dele através da Coursera e ele falou que matemática é uma maneira específica de se pensar. E ele tinha aqui nesse livro uns problemas muito mais interessantes. Então, assim, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que ele chama de prova por contradição. Eu acho que em português o pessoal fala demonstração por absurdo. Ele falou o seguinte, como que a gente prova que o número raiz de 2 é irracional? Eu não fazia ideia, assim, de, cara, sei lá, eu só aceitava que raiz de 2 era irracional na engenharia. Quando eu via raiz de 2, eu digitava aqui na calculadora raiz de 2 e você usava ali 1,41. Né? Eu sei isso aí porque na engenharia elétrica aparece muito esse raiz de 2. E era isso, a gente ia fazer a conta. Mas aqui era diferente, ele queria provar, ou seja, ele queria ter certeza que esse número era irracional. E é uma coisa filosoficamente profunda, sabe? E aí eu comecei a ver uma conexão da matemática com a filosofia, com algo mais profundo, sabe? Algo que eu não sabia bem explicar o que era.
E aí ele faz aqui a demonstração e eu achei simplesmente fantástico, sabe? E aí tem outras demonstrações, eu concluí o curso, né, fiz esse curso e eu comecei a me interessar por matemática pura. E aí, vendo aquele canal do Math Sorcerer, eu vi ele indicando esse livro aqui de análise real, eu já tinha começado a assistir os vídeos do IMPA, os professores lá do IMPA, como o Ledo Vaccaro, o Wagner, Elon Lages Lima, o Morgado. Enfim, tem vários vídeos muito legais desses professores em que eles fazem comentários sobre matemática, sobre ensino. E eu comecei a fazer isso como passatempo. Até que eu tomei a decisão de comprar esse livro e surgiu uma curiosidade. Eu falei, cara, como será que deve ser estudar matemática pura? Sabe, uma matemática que é o próprio objeto de estudo. Uma matemática que não é que nem eu vi no cálculo aqui, ó, que eu fazia uma integral, mas eu sabia que depois essas integrais iam aparecer de alguma forma na engenharia. Dessa vez seria simplesmente como eu provar que raiz de 2 era irracional. E aí eu comprei esse livro. E esse é o momento que eu estou agora, né? Estou aqui com 31 anos e fazendo novamente o nosso panorama, eu saí de um menino que tinha muita dificuldade e ódio pela matemática, de um cara que hoje aos 31 anos não é super talentoso, não é ninguém fora do comum, mas é um cara que se interessa e gosta e está a fim de se esforçar e de ver até onde consegue chegar em matemática.